Você sabia que pode receber um valor adicional mesmo depois que seu precatório foi expedido até que você recebeu o seu precatório? Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes. Nesse vídeo nós vamos falar em que situações isso é possível. Antes da gente falar um pouquinho o que é o precatório complementar, que é esse precatório adicional que você pode ter direito a receber, tá? Lembrar o que é o precatório. O precatório, de uma forma bem simples, bem resumida, é o quê? A forma que o governo paga suas ações. Nesse caso, a gente está falando principalmente do governo federal, em ações contra o INSS, por exemplo. Essas dívidas podem ser de fato de natureza estadual, municipal ou até mesmo federal. Vale lembrar que ações contra o INSS, Caixa Econômica Federal ou Serviço Público em geral, por exemplo, são todas precatórios federais, dentre outros, é claro. Vamos lá, mas falar do que é precatório, qual que é a diferença do precatório complementar, ou quando emitir o precatório complementar ali? Basicamente, ele é feito para corrigir algum erro de cálculo ou diferença. Por exemplo, na sentença iniciou a execução parcial dos valores, ou seja, ficou uma discussão normalmente relacionada a valores financeiros, correção monetária, juros, alguma coisa nesse sentido, e ele ficou num segundo momento. Você pediu, iniciou a execução e foi expedido um precatório desse valor inicial. O precatório complementar também, ele vem no sentido de trazer essa correção dos valores referentes ao mesmo processo, ou seja, a mesma ação, porém há uma diferença de cálculo, alguma alteração na sentença, algum ajuste ali que leva à correção do valor final, ou seja, ele é uma parte do precatório complementar. Isso, inclusive, já foi tema de várias decisões judiciais, falando qual a natureza, se poderia ser precatório também, se poderia ser RPV, ou se não, ou se seriam formas diferentes de ser feito o pagamento. Todo caso é chamado de precatório complementar e, em via de regra, sim, segue a natureza do principal, ou seja, se o primeiro foi pago como principal, provavelmente vai ser pago também como precatório esse segundo valor. Em resumo, vamos pensar no exemplo. O que seria um caso de precatório complementar? Pensa no caso que você fez seu precatório, cobrou os atrasados da sua ação de aposentadoria e foi expedido como precatório. Porém, quando foi feito o cálculo dele, a gente descobriu que o valor dos juros foi diferente do que seria conforme a lei, ou seja, não foi aplicado de forma corretamente. Você vai pedir a expedição de um precatório complementar, ou seja, gerando um valor complementar para receber além do aquele precatório inicial. Mas em quais casos são cabíveis o precatório complementar? Pode ser cabível em várias situações, porém os mais comuns são dois. O primeiro deles é um erro de cálculo ou um erro na média aritmética, por exemplo. Pode ser desde uma simples contribuição que não foi computada ou que ela foi deixada de ser excluída da média, por exemplo. Ou seja, quando a gente fala em cálculo, em via de regra, a gente faz a média dos seus salários, puxa todos eles e faz uma média. Qual a diferença? Antes da reforma da Previdência, a gente usava 80% dos maiores, ou seja, eliminava 20% dos menores. Com isso, volta e meia, às vezes ficava um salário ou outro ali que podia dar uma divergência no valor final da sua aposentadoria. Agora, depois da reforma, vai lembrar que é média de 100%. Porém, um erro de cálculo, um erro de fórmula ali, o próprio sistema pode ter uma divergência no cálculo, seja na correção ou na contagem dos salários, pode gerar esse primeiro situação. E o segundo ponto mais comum, basicamente, são a correção de índices monetários. Ao longo das mudanças judiciais, a gente vê vários índices sendo usados para correção monetária e de volta e meia tem uma discussão se são os corretos ou não. A gente fala sempre de TR, que é a taxa referencial, IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, vulgo, o pessoal também associa ele à inflação, são alguns indicadores da inflação em geral, da medição da inflação, dentre outros índices. Mas onde que são usados esses índices? São usados, primeira situação deles são você faz a sua correção monetária dos seus salários, ou seja, você pega o seu primeiro salário, seu primeiro registro em carteira e vai trazer esse valor para os dias atuais, mais especificamente para a data que você der entrada no seu benefício. Dito isso, você tem que corrigir todos os seus salários pelo índice de cada época correspondente. Ok. Qual mais pode te dar erro ali, pode ter uma divergência na soma? É o quê? Correção monetária, atualização dos índices, mesmo depois que foi expedido o precatório, onde houve diversas mudanças de como a justiça, qual índice a justiça considerava o correto para ser usado. E nesse meio do caminho, até para simplificar a nossa conversa de hoje, basicamente é o quê? Tem vários elementos que podem dar uma divergência ali. Nesses elementos pode sim surgir a necessidade de um precatório complementar, trazendo valores mais favoráveis ao benefício. Tá certo? Mas quando que eu não posso ter esse precatório complementar? Quando que ele é proibido? São três principais as vedações. A primeira delas é o que a gente chama de proibição constitucional. A Constituição veda o precatório complementar ou suplementar em alguns casos, dentre eles, quando for só de juros ou correção monetária, desde que o valor tenha sido pago dentro do prazo legal. A segunda situação é o fracionamento indevido, ou seja, se o valor principal foi pago via precatório ou foi pago via RPV, o excedente não pode ser pago via precatório complementar. Por quê? Poderia se tentar uma manobra, entre aspas, ali para você fracionar, receber duas partes como RPV, ou seja, ganhando tempo, ganhando agilidade, sem abrir mão dos valores.
que fugiria daí a proposta do precatório e do RPV, fugiria dessa natureza jurídica desses elementos ali. E o terceiro motivo não é exatamente o motivo jurídico, mas uma coisa que acontece: os últimos índices adotados pela justiça nem sempre refletem exatamente a inflação, ou seja, tem alguns casos que matematicamente, financeiramente, você pode estar perdendo dinheiro ao deixar esse valor parado, ou seja, não está recebendo esse valor, e até pelo tempo legal de espera, ou seja, você não tem muita escolha em relação a isso. Porém, tinha alguns pedidos, um movimento que se iniciou pedindo o quê? A correção monetária desses valores na justiça pela perca em relação à inflação, por exemplo, do valor que você é obrigado a esperar. Essa situação, na verdade, foi um caso que foi tentado ali, que foi pedido, não é um caso exatamente técnico ali, mas apesar de ser verdadeiro, apesar de ter o seu razão, porém, é um caso que não pode ser pedido. Então, tomando muito cuidado com pedidos excessivos de precatórios complementares, outras coisas que podem, inclusive, dar uma multa, ou outros pedidos no sentido negativo, como uma litigância de má-fé ou algumas situações jurídicas que podem ocorrer. Só para dar uma situada, então, como que entende a justiça em relação a isso? Primeira situação, que o Código Civil tem legislação sobre isso, nossa Constituição fala sobre isso, e tem o entendimento da Justiça, do STF e do STJ. O STJ e o STF basicamente entenderam que só pode ter alteração em emissão do precatório complementar nos casos que teve um erro de cálculo ou uma alteração legal, na alteração da lei, basicamente, que alterou a forma de cálculo ao longo dos tempos. Basicamente seria o quê? Se não tiver uma inexatidão, ou seja, tiver alguma divergência nos valores, tiver um erro material, um erro que foi cometido na base de cálculo, ou tiver um índice diferente a ser aplicado. Vale lembrar que, caso seja necessário, tem 4 dicas que você pode estar buscando caso precise pedir um precatório complementar. O primeiro deles é confirme com o perito judicial, ver se realmente procede os cálculos. O segundo, caso você esteja assistido por um advogado, procure seu advogado de confiança para ele estar te orientando, ver se é aplicável ou não esse caso. O terceiro ponto é que você vai ter que comprovar esse erro, ou seja, você vai ter que buscar a fundamentação, se for uma petição, algum momento errado, buscar essa fundamentação e apresentar em que momento deu esse erro, por exemplo. E o quarto, tomar cuidado, porque sempre vai ter direito a outra parte se manifestar, ou seja, com isso o processo pode se estender sim mais ainda, ou seja, vai ter a manifestação tanto do juiz quanto da parte contrária. Então, veja se é aplicável realmente para não perder tempo, não fazer um movimento desnecessário no próprio processo. Dito isso, se o seu precatório for aceito, qual que é o procedimento? Basicamente é o mesmo procedimento do precatório normal, ou seja, ele vai entrar para uma fila, seguindo a mesma regra que ele foi aplicada na fila inicial, porém, provavelmente para o ano seguinte, ou dificilmente vai entrar no mesmo período, senão seria feito um só precatório. Dito isso, você vai ter que aguardar, sim, um prazo, provavelmente vai passar de 1 ano para ali. Essa data, podendo chegar até mais, bem mais do que isso, porém, cada vez garantido, o direito é seu, você vai receber esse valor, pode ser passado um tempo maior ou menor, mas esse valor vai acabar sendo pago para você. Resumindo, o precatório complementar é uma forma que você vai corrigir essa injustiça e ter um valor a mais, diferente do valor principal, mas às vezes depois que você já recebeu esse valor principal. Não é a melhor forma, ou seja, dado, a gente pode tentar corrigir isso durante o próprio processo. Porém, existe sim essa possibilidade de ser feita essa correção no momento posterior. Lembrando que também ele não pode ser pago em todas as situações, é só em caso de erro material, uma substituição de índice, por exemplo, e é essencial que você conte com profissionais para te auxiliar nesse momento, ou seja, esse é um cálculo bem complexo, não é qualquer pessoa que consegue fazer, então busque ajuda, busque o profissional da sua confiança para estar te auxiliando nesse processo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e nos vemos no próximo vídeo.